Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Quinta-feira, 18 de abril, batalha pela mente. A batalha entre o bem e o mal é pela mente humana. A mente humana é o campo de batalha. E por isso é importante a gente contemplar aquilo que agrada a Deus. Ouvir e falar sobre as coisas do reino. Em uma passagem bíblica, Paulo fala que o Deus deste século cegou o entendimento do povo. Nós vamos ler essa passagem daqui a pouco. E a palavra entendimento é noema, que é uma palavra grega, que significa literalmente percepção ou capacidades mentais. Satanás ele tenta ocupar a nossa mente com coisas da vida, apela ao orgulho e à exaltação pessoal. Muitos vivem hoje apenas para si mesmos, atarefados demais, sem tempo para Deus, sem tempo para as coisas de Deus, sem tempo para o próximo. 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 ao 6, deixa eu ver aqui o verso que a lição pede para ler, do verso 3 ao 6, que é dito: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Satanás ele cegou o entendimento dos perdidos. E a obra da luz, a obra do Evangelho, que é liderada pelo próprio Deus, que resplandeceu sobre nós. Satanás, como já foi dito, ele tem tentado ocupar nossa mente com coisas fúteis e com egoísmo. A principal obra de Satanás é essa: cegar, obscurecer a mente das pessoas, afastando as pessoas do estudo da palavra. Na realidade, não adianta apenas estudar a palavra, mas tem que se estudar a palavra para se converter e buscar o caráter de Jesus Cristo. Se conhecer a palavra por mera teoria, mera teologia, mero conhecimento, sem prática, não adianta de nada. A batalha na mente, eu entendo perfeitamente este tema, porque isso ocorreu comigo na minha conversão. A partir do momento que eu decidi ler a Bíblia todos os dias e passei a estudá-la, quando eu comecei a entender na realidade como se lia a Bíblia, de preferência na primeira hora do dia, num lugar calmo e tranquilo, Nossa primeira tarefa do dia, ler a Bíblia. Então ali eu passei a deixar a minha mente sob o comando do Espírito Santo, entendendo também que eu tinha que orar para compreender. E nisso eu terminei me convertendo, e depois eu comecei a estudar a Bíblia realmente para praticar. E não apenas como muitas pessoas fazem, pegam a Bíblia para acusar outros. No entanto, a sua vida não está de conformidade com o caráter de Deus, com a lei divina. Em João, se tratando da luz, que é exatamente o oposto das trevas, Jesus Cristo é a luz que resplandece nas trevas. Está lá em 1 João, capítulo 1. Aliás, Evangelho de João, 1 João é carta, Está no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos 4, 5, 9 e 14. Jesus é a vida, a luz que resplandece nas trevas. Os crentes do Novo Testamento estiveram comprometidos com Cristo. Eles foram redimidos por sua graça.
transformados por seu poder e motivados por seu amor. É isso que o povo precisa hoje. Além de permitir que a sua mente seja possuída pelo Espírito Santo, devemos, consequentemente, quando nós temos a mente realmente possuída pelo Espírito Santo, buscando as coisas de Deus e não os nossos próprios interesses, mas colocando a nossa vontade de acordo com a vontade de Deus, então compreenderemos melhor o Evangelho, compreenderemos o que Cristo quer de nós, e aí por sua graça transformadora, nós somos transformados de glória em glória, como diz Paulo, e pelo poder de Cristo, nós o serviremos também, somos transformados, e Ele tem poder para nos transformar, e o seu amor nos motiva na caminhada cristã, a saber nos relacionar com o próximo e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus seja louvado. Amanhã tem um estudo adicional, ou resumo, né? E que nós realmente venhamos a permitir que o Espírito Santo possua a nossa mente por completo. Que busquemos as coisas espirituais e não ficar perdendo tempo com coisas fúteis, coisas inúteis, que não nos aproxima de Deus, não nos edifica em nada e não nos torna pessoas crentes melhores em Jesus Cristo, transformados para amar o nosso próximo. Tem gente que gosta de ficar assistindo um jornal, mas realmente nada que edifique. Notícias do mundo, notícias passageiras. Nós devemos nos focar realmente nas coisas eternas, nas coisas espirituais, que nos fazem realmente amar a Jesus Cristo e amar o próximo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.